Como que a gente faz, então, para identificar se de fato a gente tem uma diástase abdominal? Bom, eu gosto muito, na minha prática, de não ir apenas por um indício, né? A gente tem várias formas de tentar identificar. Um deles é através do autoexame. Você mesma pode se fazer um teste que é bem simples. Porém, esse teste, o lado ruim dele é que você que não tem muita experiência para entender o que é músculo, o que é gordura, pode acabar se confundindo e não conseguir identificar de fato se você tem ou não. Mas esse teste existe e eu vou explicar ele aqui para você. Então tem os testes físicos, que eu vou mostrar aqui pra vocês alguns deles. Um é do toque, o outro é de alguns movimentos que a gente faz pra tentar identificar a diástase. Existe um exame que você faz, que é a ultrassonografia da parede abdominal, que é o melhor exame, é o teste ouro aí pra gente ter certeza. E eu também gosto de associar os sintomas e se você faz parte dos grupos ali que tem mais tendência a desenvolver a diástase. Você só tem um desses dados confirmados, por exemplo, eu só tenho dores nas costas. Não significa que você tenha diástase, tá? Porque você pode ter dor nas costas por conta de vários outros fatores e não necessariamente a diástase abdominal. Por isso, quando uma pessoa chega pra mim e fala: Bianca, eu tenho diástase, eu pergunto pra ela: você tem algum desses sintomas? Você é mãe, você malha há muitos anos, ou você pega muito peso, ou você já passou por uma obesidade ou um sobrepeso? Aí a pessoa falou que é também. E aí depois eu pergunto pra ela, quais são os sintomas aqui que você apresenta? Você tem intestino preso, dor nas costas, tá com o estômago alto, pochete, alguns desses sintomas? Se ela passa por todas essas perguntas falando que sim, aí sim eu consigo fechar um diagnóstico e dizer que essa pessoa tem diástase, tá? E isso é muito importante pra gente não trazer ali um medo, né, excessivo, porque como eu expliquei pra vocês, não é porque ela passou, porque ela foi mãe, que depois da gestação ela vai ficar com a diástase. A grande maioria fica, mas também existe uma população, um grupo de mulheres que conseguem ter esse retorno natural, não tem ali os sintomas nem nada. Então é muito importante você tentar associar todos esses pontos que eu te expliquei pra gente fechar de fato um diagnóstico de que você tem a diástase abdominal. Então eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo um dos testes que eu gosto de aplicar. Na diástase, o mais importante é a gente ver a função do abdômen. Existe uma forma de você identificar a diástase só olhando para a barriga? No caso de pessoas que têm um percentual de gordura muito baixinho, ou seja, tem pouca gordura na barriga, a gente até consegue às vezes olhar e ver de fato um espaçamento. Existem algumas famosas que a gente olha, eu vou tentar deixar a foto aqui para vocês, que a gente olha para a barriga delas e que de fato a gente vê ali a presença da diástase porque elas têm um percentual de gordura muito baixo. Tá? Mas para a maioria a gente não consegue, a gente precisa, como eu falei para vocês, tentar associar ali todos os fatos relacionados à diástase, tá? Então se você me mandar uma foto, Bianca, vê aí se eu tenho diástase. Se você não tiver um percentual de gordura muito baixo, e mesmo que você tenha, eu não vou conseguir te dar 100% de certeza de que você tem, tá? Então um dos testes que a gente faz é o teste físico, tá? A gente precisa observar se durante esse teste a barriga ela vai ficar indo pra frente, tá? Ela vai aparecer um morrinho aqui na barriga, essa barriga vai ficar indo pra frente, então isso é importante a gente analisar. E um dos movimentos basicamente é isso aqui, ó. Você vai juntar bem os seus pés e vai jogar, ó, o seu tronco lá pra trás. Nesse momento, se você tiver um morrinho, ele já vai soltar, porque tem uma forma mais visível de ver a diástase, que é o fato de dar tipo um cone, né? Vai vir com uma protuberância no seu abdômen, ela vai pra fora quando você faz esforço, quando você faz abdominal. E esse movimento é um dos movimentos que acusa ali que você tem a diástase. A minha barriga ela tá bem retinha, então eu não tenho, não vai dar pra você ver, tá? Esse é um dos testes, a gente faz ali, ó, umas 5 repetições, ó, dessa forma, tentando jogar lá o tronco lá pra trás, ó. Então vocês podem fazer, gravar esse vídeo aí na casa de vocês, por exemplo, e mandar esse vídeo aqui pra gente no WhatsApp do suporte, pra gente analisar e falar como que tá mais ou menos o comportamento da barriga. Esse é um dos movimentos que a gente faz, tá? O outro movimento que a gente faz é deitado de barriga pra cima. A gente pede, ó, pra descer assim a perna e vai observando o comportamento do abdômen, ó. Tô até tremendo aqui porque meu abdômen tá bem contraído. Mas você basicamente vai tentar fazer umas 3 a 5 repetições desse movimento, porque ao longo desse movimento também é normal ter essa protuberância do abdômen. Pode ser um cone que vai saltar de fato, ou pode ser o próprio volume abdominal, por você não ter uma boa competência abdominal, que vai acabar subindo. Então a gente vai observar que a barriga sobe muito nesse movimento, tá? Tanto você pode fazer com as duas pernas assim descendo, como com uma perna só. Você pode descer
e subir com a perna esticadinha com uma perna só, que aqui eu acabei ficando um pouco sem espaço para poder esticar bem a perna. Você pode descer as duas, ó, primeiro faz com uma e depois vai fazer com a outra, tá? Esse é um outro movimento que a gente também utiliza para avaliar se você tem diástase, tá? E esse teste que eu vou passar para você agora é o mais comum dos testes que você pode tentar aplicar na sua casa e você mesma observar se você nota a presença da diástase. Basicamente, lembra que eu mostrei para você que a diástase acontece no meio do abdômen, né? Então, a gente vai tentar identificar a diástase colocando os dedos bem no meio do abdômen. Eu gosto de usar esses dois dedos aqui, o dedo médio e o dedo anelar, para poder fazer a medida. E a gente precisa medir desde lá de cima até lá embaixo. Lembra que eu falei para você que ela pode acontecer em toda a extensão do abdômen. Então, bem no meio do abdômen, você vai encaixar o seu dedo. Só que você vai fazer um abdominal, você vai subir para fazer um abdominal. Ah, antes disso, às vezes só de você fazer o movimento de abdominal, também já sobe uma protuberância no seu abdômen. Eu vou tentar achar um vídeo e colocar aqui para vocês, da Bruna Grifal fazendo abdominal. E o abdômen dela acaba saltando um pouquinho, e aí a gente consegue ver uma diástase, tá? Pra fazer esse movimento, você coloca o dedo bem no meio aqui do abdômen, na linha média. E o que você vai tentar identificar? Quando você coloca o dedo, você vai tentar observar se entre um lado e o outro do músculo tem um espaço, se você consegue colocar o seu dedo nesse espaço. Se você tiver, você vai encaixar esse espaço sim. Aqui, ó, quando eu tô deitada, eu já consigo encaixar o dedo, porque eu tô totalmente relaxada e, como eu falei pra vocês, o músculo não é colado. Só que quando eu subo pra fazer o abdominal, esse espaço se fecha. E é isso que vai acontecer quando você não tem. Se você tiver, você vai ver que você consegue encaixar o dedo, tá? E aí é importante que, ó, você suba e tente encaixar o dedo, ó. Às vezes você vai conseguir encaixar um só, o que é normal. Até 2 dedos pode ser normal, tá? Então, ó, eu vou subir e vou tentando encaixar os meus dedos. Cada vez que eu subo, eu desço um pouquinho minha mão, ó, num ponto aqui, ó, e tento encaixar o dedo. Aí você coloca 1, coloca 2, vê o que você consegue encaixar. Eu não tô conseguindo encaixar nenhum dedo, ó. Quer dizer, um dedo eu consigo, né? Que isso aqui é muito normal, todo mundo conseguir encaixar um dedinho. Agora, 2 dedos não entra. E é normal que aqui na região do umbigo, ó, você consiga encaixar 2 dedos ou até às vezes mais, porque essa região já é um pouquinho maior por conta do umbigo mesmo, tá? E aí você vai fazendo isso ao longo de toda, ó, extensão do abdômen, tá? Tem muita gordura, às vezes fica difícil de fazer esse teste. Então, o ideal era você ver um profissional, né, que tem o hábito de fazer esse teste, professor de educação física, fisioterapeuta, a sua médica ginecologista ou um cirurgião, que eles têm um pouco mais de hábito, mas não são todos também que fazem, não. E aí vão conseguir te dar um diagnóstico melhor. Mas, como eu falei pra você, se você quiser ter mais certeza, é só você fazer a ultrassonografia da parede abdominal pra você, então, pra encerrar essa ideia, Bebizete. Primeiro, a gente faz o teste físico. Você pode fazer os 2 testes que eu te mostrei, descendo aqui o tronco, o teste da perna. Pode se filmar, faz ali umas 5, 10 repetições de cada movimento e pode mandar aqui pra eu analisar o seu abdômen, tá? Então essa é uma das opções que você tem. Você também pode fazer esse autoexame, que é importante que você faça até para você conhecer um pouquinho o seu corpo, mesmo que você fique com dúvida. E você ainda pode fazer a ultrassonografia da parede abdominal para ela acusar se você tem diástase mesmo ou não, tá? Só que, como eu falei pra você, vamos associar todos os sintomas. Vamos associar se você tem os sintomas da diástase, se você faz parte do grupo que tem tendência a desenvolver diástase. Vamos associar os testes físicos e, para finalizar o diagnóstico, a gente pode fechar aí com a ultrassonografia da parede abdominal. Se você não quiser fazer a ultrassonografia, e quem pode fazer o pedido dela é a sua ginecologista, e você não tiver a oportunidade de fazer, não tem problema. Só associando os sintomas, vendo se você faz parte do grupo e o teste físico, a gente consegue fechar o diagnóstico também. Combinado? Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou manda mensagem no WhatsApp. Um beijo e até o próximo vídeo.